Olá, meus irmãos! Saudações do Crente Docente! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso evento Apocalipse e os seus grandes temas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite abençoada que o Senhor preparou para nós estarmos aqui conversando sobre esse livro magnífico, esse livro que é aí um fator de causar furor em muitas pessoas no sentido do estudo bíblico. E você que está aqui nos acompanhando pelo canal do Crente Docente, pelo canal Edvanei Fernandes, é um prazer muito grande ter você aqui. Olha, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que está nos acompanhando por conta de ter visto a divulgação desse nosso evento, olha, de antemão eu quero dizer uma coisa para você. É muito importante para nós a tua participação aqui assistindo o conteúdo, interagindo, mas, sobretudo, é importante que você, de antemão, faça a inscrição em nosso canal. Se você está no canal do Crente Docente, aqui youtube.com/Crente Docente, você precisa clicar agora, nesse momento, no botão inscrever-se. Assim também se você tiver no canal youtube.com/Edvanei Fernandes. São canais que estão aqui todos interligados no trabalho que nós temos no nosso ministério. E como esse tema aqui, já já você vai entender, essa transmissão simultânea aqui, por conta de, no próximo trimestre, nós vamos trabalhar muito essa temática. Eu tenho aqui alguns anúncios fantásticos que vão te ajudar nesse cenário. Então, a primeira coisa para você fazer é o seguinte, olha, inscreva-se no canal, não deixa para depois, já se inscreve logo agora, ok? Se inscreve agora para poder não ter nenhum tipo de risco em relação a isso. Depois, você vai acionar o sininho das notificações, aciona o sininho das notificações, e aí na sequência são 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. E por falar em compartilhar, vamos ser sinceros, são 10 horas da noite, 10 e pouquinho aqui da noite, e você que está nos acompanhando, você precisa pensar no seguinte, olha, tem muita gente aí, véspera de feriado, que talvez tenha se esquecido de entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente colocou e disponibilizou esse link, e você vai ser um agente de multiplicação dessa mensagem. Como? É simples, você pega o link, copia o link e envia para o maior número de pessoas. Pessoas interessadas em aprender a palavra de Deus, pessoas interessadas em estudar sobre Apocalipse, pessoas que têm curiosidade sobre o estudo da escatologia. Você vai copiar, manda no grupo da tua igreja. Tem lá aquele grupo de professores da escola bíblica, você copia o link e envia. Ah, tem um amigo seu que gosta muito desse tema, envia. E eu posso dizer mais para você. Às vezes ele diz assim: ah, pastor, mas esses temas aí são muito difíceis. Esses temas, esses grandes temas do Apocalipse são muito complicados. Eu digo para você, nós vamos falar aqui de maneira palpável e até mesmo quem pode estar aí começando a estudar essa parte de escatologia vai poder participar aqui, sem sombra de dúvidas, vai aprender muita coisa importante. Então eu quero te conclamar a fazer isso. Se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Aí eu te explico por causa de quê. Principalmente você que está chegando aqui agora, você talvez não tenha escutado eu falar isso aqui outras vezes. Você sabe que o conteúdo bíblico ele é um conteúdo por si só relevante. Quando nós exposamos a palavra de Deus, certamente estamos lidando com um conteúdo relevante. Mas você já ouviu dizer que o YouTube ele só entende um conteúdo como relevante quando nós temos essas ações? Por exemplo, curtir, comentar, compartilhar é uma maneira de você expressar para o YouTube que, de fato, esse conteúdo é relevante. Então, não adianta nada você se deleitar aqui com o conteúdo do nosso evento se você não fizer essas ações. Porque quando você faz isso, o YouTube entende, de fato, esse conteúdo como relevante e ele entrega para o maior número de pessoas. Isso significa o quê? Quando a pessoa faz uma pesquisa sobre o YouTube, ali sobre Apocalipse, sobre escatologia, sobre a estrutura do livro de Apocalipse, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje com o nosso convidado especial, você vai ter uma oportunidade de conseguir achar de maneira mais rápida esse conteúdo. Então faça isso, curta, comente, compartilhe, vai ser bênção
para a tua vida. Olha, antes de eu chamar aqui o convidado especial e você de antemão que está entrando aqui, ó, deixa teu comentário, deixa tua participação. Eu gosto sempre de olhar os comentários e ver de qual igreja você é, da onde você nos conhece, se você já nos acompanha, se você está chegando aqui agora, o nome do teu pastor, o nome da tua igreja, se você é professor de escola bíblica, se você é um estudioso da Bíblia, se você é uma pessoa que tem interesse, enfim, vamos nos comunicar aqui, porque vai ser um prazer. Nessa primeira noite, nós vamos ter mais uma sequência aqui de 2 noites, onde nós vamos falar sobre Apocalipse e os seus grandes temas. Vai ser algo fenomenal. Eu retive aí por muito tempo a informação do nosso convidado de hoje e eu vou ter que novamente pedir para você aguardar mais um pouco. Por quê? Eu tenho 2 anúncios aqui muito importantes para vocês. O primeiro é o seguinte: no nosso canal Edvanei Fernandes, nós temos um programa diário que se chama Acordando para o Propósito. O que é o Acordando para o Propósito? O Acordando para o Propósito é um programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. É isso mesmo. Todo dia, 6 e 7 da manhã, você pode acordar junto comigo para o propósito. Esse programa é um programa que ele tem sempre o cunho e o viés do ensino bíblico, mas ele é pautado por uns aspectos devocionais. Isso significa o quê? Que você aprende a palavra de Deus de maneira descomplicada. Eu trago temáticas da Bíblia Sagrada de uma maneira bem devocional e trazendo sempre informações, ensinos, instruções. Para você ter uma ideia, esse mês de março que está se encerrando, nós trabalhamos ele todo acerca da temática da vida de Jesus, a obra, ministério. Nós já trabalhamos sobre o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, e a surpresa que eu tenho para você é de anunciar neste momento que em abril nós vamos ter um mês inteiro no Acordando para o Propósito, onde nós vamos trabalhar sobre Apocalipse. Aí a pergunta é, pastor, não dá, como é que vai falar de maneira devocional tratando de Apocalipse? Então eu te convido a acompanhar a partir da próxima segunda-feira, 6 e 7 da manhã, o Acordando para o Propósito. O que nós vamos ter? Todo dia nós teremos uma ideia de fazer perguntas, vamos indagar algumas coisas, e aí você vai ver no título dos nossos vídeos diários algumas indagações, algumas perguntas norteadoras para nós termos uma breve reflexão diária sobre Apocalipse. Eu já estou te dando aqui um parâmetro para você durante todo o mês de abril estudar sobre temas do Apocalipse através de uma maneira devocional. Então você está vendo que a gente está dando aqui uma gama de oportunidades para você participar de um cenário de estudo de maneira facilitada. Então você já anota aí na tua agenda. A partir de segunda-feira, 6 e 7 da manhã, Acordando para o Propósito com a temática mensal Apocalipse. Por isso que eu falei, faz a inscrição no canal, e você fazendo a inscrição no canal, você aciona o sininho das notificações e todo dia você vai receber. Todo dia, 6 e 7 da manhã. Você que está acordando para ir para o trabalho, você que está acordando para a tua atividade profissional, ou muitas irmãs que acompanham fazendo ali as tarefas do dia a dia em casa. E, enfim, são pessoas que estão se deslocando e estão acompanhando o nosso programa. É muita bênção. Então, todo dia, 6 e 7 da manhã, acordando para o propósito. E no mês de abril, sobre Apocalipse. Se prepare, porque o trimestre promete e nós vamos iniciar a todo vapor. Agora, veja bem, eu não quero deixar de dar aqui um outro anúncio. Esse daqui é fantástico. Por quê? Talvez você está aqui nos acompanhando e aí você deve ter conclamado, um povo aí para poder assistir, ou você está enviando o link para outras pessoas e lembrando, olha, é dia 28, dia 29 e dia 30 nós temos aqui Apocalipse e os seus grandes temas. E aí você está chamando o pessoal da tua igreja. Agora, pensa bem, esse cenário aqui de revelação bíblica, esse cenário de revelação da palavra de Deus, esse cenário profético, ele nos instiga a muitas coisas. E o crente docente, ele como ministério de ensino, um movimento de ensino da palavra de Deus, ele sempre tem pensado
em algumas é, situações que podem ser propostas e eventos que podem ser propostos para que você possa evoluir biblicamente e culturalmente. Então veja, o cenário de Apocalipse ele envolve muito mais do que uma profecia, uma questão futurística. E aí tem todo um cenário que já já a gente vai ter aqui alguns aspectos que você vai entender, que é sempre importante você aprender sobre o cunho bíblico cultural. E aí o crente docente vai hoje, em primeira mão, abrir aqui uma oportunidade, não somente para você, para a tua família, mas uma oportunidade para os membros da tua igreja, para os membros do teu grupo de estudo, para os membros da tua escola bíblica, que é o seguinte: se eu pudesse aqui agora, se tivesse um sonoplasta, eu ia pedir para que rufem os tambores, né, no sentido de causar aí uma expectativa sua, porque de fato o que eu tenho aqui para anunciar para você é algo sensacional. Eu confesso para você que eu estou muito feliz com isso daqui e eu vou te explicar por causa de quê. Então, em primeira mão, eu gostaria de convidar você para o workshop bíblico-cultural do crente docente, que vai ser realizado no dia 11 de maio, no Centro Cultural Jerusalém. Se você gostou desse anúncio aí, bota aí um joinha nos nossos comentários, bota uma palminha aí, bota aí um amém nos nossos comentários para eu saber que você está feliz por esse anúncio. E aí eu vou explicar para você o workshop bíblico cultural do crente docente no Centro Cultural Jerusalém, que fica aqui no bairro de Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. E antes de eu dar mais detalhes para vocês, eu vou dizer uma coisa para você. Dia 11 de maio é um sábado, 10 horas da manhã. E esse workshop não vai ser um workshop qualquer. Por quê? Antes de nós termos essa parte de conteúdo desse workshop, nós vamos ter uma visita guiada no Centro Cultural Jerusalém. Você sabe o que é o Centro Cultural Jerusalém? O Centro Cultural Jerusalém é uma maquete gigantesca da cidade de Jerusalém. E aí, por que eu estou oferecendo isso aqui para você? No ano de 2023, eu tive a oportunidade de estar com esses dois homens que estão aí comigo nessa foto. Pastor Gilson Paulo, pastor Ricardo Silva. Esses dois companheiros de ministério de ensino estiveram comigo e eu estive com eles em Jerusalém, numa caravana abençoada para Israel. E nós tivemos experiências maravilhosas. E sobre esse aspecto eu falei, olha, nem todo mundo pode ir até Israel, mas eu posso dizer para você, você que está aqui principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, você pode ir ao Centro Cultural Jerusalém. E aí eu falei, olha, não é só chamar o pessoal para uma visita guiada. Eu quero que lá nós venhamos ter palestras especiais, nós venhamos também oferecer um material, uma apostila para essas pessoas que vão ali estudar conosco após a visita, e ainda vamos ter um certificado de participação nesse workshop bíblico-cultural. Eu vou dar uma palhinha para você aqui, mas aqui de maneira, né, como o pessoal fala aí, um spoiler. A gente vai trazer algumas palestras importantes nesse workshop. Por exemplo, nós vamos falar sobre Jerusalém, uma cidade e experiências mil. Jerusalém, uma cidade e experiências mil. E de fato, você vai entender o porquê Jerusalém é uma cidade com experiências mil, uma cidade de múltiplas experiências e uma história fantástica. E se eu dissesse para você que no nosso workshop nós vamos ter uma palestra tratando sobre Jerusalém e os seus aspectos históricos? Eu estou trazendo para falar para você o convidado que já já eu vou chamar aqui. O pastor Gilson Paulo é historiador, teólogo, e ele vai falar sobre Jerusalém nos aspectos históricos. E aí, para não ficar por baixo, já que a gente está no trimestre onde Apocalipse vai reinar na nossa mente, a escatologia vai reinar, aí eu falei, olha, pastor Ricardo Silva, o senhor vai falar sobre os aspectos escatológicos de Jerusalém. Meu Deus, esse evento vai ser maravilhoso. É um evento presencial, sábado, dia 11 de maio, 10 horas da manhã. Nós vamos ter uma jornada maravilhosa nesse workshop bíblico-cultural, com visita guiada, vai ter uma pessoa guiando, uma pessoa especializada nessa área, vai poder responder
perguntas do nosso público que vai estar lá, o público do Crente Docente, que pode ser o público que vai ser aí também a caravana, né? Que vai fazer a excursão para estar conosco lá. E aí a gente vai ter essas palestras, apostila com material para você ser norteado e no final nós vamos fazer uma certificação. Eu quero sair na foto com você nessa certificação. Então, 11 de maio, 10 horas da manhã, no Centro Cultural Jerusalém. Como que faz para você adquirir essa participação? Aqui na nossa descrição, nós temos um link para hoje você aproveitar o primeiro lote. Eu estou abrindo aqui hoje isso aqui ainda não foi anunciado publicamente, então eu estou abrindo para você aqui hoje. O primeiro lote vai ser um investimento de R$60, um valor de R$60 para você ter visita guiada, palestras, apostila, certificação. Vamos ser sinceros, é um valor apenas por simbolismo do esforço para poder fazer um evento dessa monta. Então você pode hoje aqui, através do link da descrição, fazer a sua inscrição no Workshop Bíblico Cultural do Crente Docente, 11 de maio no Centro Cultural Jerusalém. Você vai fazer a sua aquisição pela plataforma. No dia você vai comparecer, o seu nome vai estar lá na lista, a equipe do Crente Docente vai estar te recebendo e você vai estar recebendo sua apostila, você vai estar ali fazendo a visita guiada, depois você vai ser certificado ao final para poder constar ali as horas de atividade. Até você que faz aí atividade complementar para a faculdade, nós vamos estar ali dando um certificado com você com as horas da atividade que você vai estar realizando. Então aqui embaixo você já adquire e garante. O primeiro lote é esse valor de R$60. Eu posso dizer para você que temos poucas vagas nesse primeiro lote. Acabou o primeiro lote, a gente vira o segundo lote na sequência, já com outro valor. Então esse valor aqui é para oportunizar para você essa participação no Workshop Bíblico Cultural do Crente Docente. Aí você fala assim, pastor, eu quero levar 20 pessoas. Você vai fazer o seguinte, você vai no @crente docente, vai mandar uma mensagem no direct e vai falar para a nossa equipe que você quer levar 20 pessoas, 10 pessoas. Abaixo disso é só você compartilhar o link que está aqui na descrição e você fazer a sua inscrição. Eu digo mais, é R$60 e a plataforma deixa você parcelar em até 12 vezes. Resumindo, você não tem desculpa para poder não nos encontrar no dia 11 de maio. Gente, sem mais delongas, depois no final eu posso reforçar para você essa oportunidade, mas eu quero chamar para estar aqui conosco nesta noite abençoada. E ele vai tecer aqui alguns comentários fantásticos sobre essa ideia da estrutura do livro de Apocalipse. Eu chamo e você recebe com muita alegria aí no chat, através das palminhas, através do joinha, através das suas palavras. Conosco, nesta noite, o pastor Gilson Paulo. Paz de Cristo, pastor Gilson. Abençoadíssimo, paz de Cristo, patriotas, maravilha, né? Glória a Deus, aleluia, é minha satisfação e prazer, mais uma vez, pastor Divanei, de estarmos aqui juntos nessa live, nesse trabalho. É sempre um prazer fazer parte, colaborar, contribuir com qualquer proposta ligada ao ensino bíblico, e aqui em especial ao Crente Docente, um trabalho já consolidado, conheço a sua vida, a sua história, tenho um prazer de conhecer a sua esposa, a sua família, e vejo que tu és profeta, e para mim, portanto, um privilégio fazer parte e colaborar. Meu amigo, mais uma vez aqui, minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pô, pastor Gilson, anunciei aqui empolgado esse negócio aí do nosso evento, do Workshop Bíblico Cultural, porque vai ser muito importante aí o pessoal que quer se aprofundar, né? E a questão histórica vai ser muito importante. E pensando no que a gente está combinado para falar aqui hoje, o pastor Gilson, o livro de Apocalipse, ele às vezes é muito temido pelas pessoas, e talvez uma das coisas que a gente observa que é importante para o início, né, de qualquer compreensão bíblica, até mesmo de algumas temáticas bíblicas e de alguns livros, é a gente pensar um pouco, pastor Gilson, sobre a questão da autoria, às vezes a questão da datação também, mesmo que não precisa, ela nos dá alguma referência. Então, pastor Gilson, para começar aqui hoje, a gente tem um tempo um pouco reduzido para poder a gente explanar tanta coisa que vai ser explanada ao longo do trimestre,
Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da autoria do livro de Apocalipse, antes da gente entrar na parte estrutural ou em questões interpretativas. Pudesse falar um pouco sobre isso, sobre a questão da autoria. Assim, né? Realmente, conforme você comentou, ô pastor, Apocalipse, ele é ao mesmo tempo um livro fascinante, né? Há esse clamor, esse desejo, né? Essa inclinação, melhor dizendo, da sociedade como um todo, no que diz respeito às questões escatológicas, futurísticas, esses oráculos, né, em relação ao futuro da humanidade. Qualquer profeta, seja evangélico ou não, cristão ou não, quando seus oráculos estão relacionados a questões futurísticas, ele é quase que arrebatado ou arrebatadora, porque há esse desejo pelo inusitado, pelo desconhecido e tudo mais. Aí quando a pessoa se depara com o Apocalipse e percebe uma linguagem hermética, complicada, notadamente repleta de simbolismos, descrições, né, assim, até inusitadas, e aí percebe-se um trabalho de decifrar, digamos assim, o que está num texto, em função da linguagem simbólica muito forte. Aí as pessoas acabam desistindo de se debruçar sobre o livro, acabam um pouco frustradas, e aí na verdade, a tentativa de fugir do trabalho interpretativo é melhor descansar, deixar quieto e seguir. É um livro difícil, um livro complicado, mas também da verdade que ele é uma revelação, né? A palavra Apocalipse, enfim, quer dizer isso, uma revelação. E não foi, de uma forma alguma, a ideia primeira provocar nesses escritos uma perplexidade ou uma mensagem enigmática. Na verdade, a ideia era revelação. E esse estilo literário apocalíptico, é importante que ressaltar, que ele, ao mesmo tempo que ele dialoga com a escatologia, mas a proposta primeira de uma literatura apocalíptica é gerar perseverança, manifestar esperança, né? Perseverar movido de uma esperança, porque normalmente esses livros nascem de um ambiente hostil, um ambiente contrário, de perseguição, persecutório, e cabe ao escritor gerar na comunidade com a qual ele dialoga uma proposta esperançosa. Há um conflito entre o bem e o mal, há um conflito entre Deus e o diabo, mas ao final triunfaremos, ao final venceremos, porque nós não vamos comungar em conviver com esse mal terá um fim, né? Por mais que, assim, veja, a sociedade, digamos assim, indo-europeia, ou a sociedade ocidental como um todo, até tenta conviver com o mal, né? Esse bem e mal convivendo, coexistindo, um certo dualismo que se desenvolve nesse aspecto, né? Foi sempre assim, estava escrito nas estrelas, é o destino, há uma acomodação de aceitação do mal, da convivência. Só que esses livros apocalípticos, na verdade, ele não se permite a convivência com o mal. O mal existe, o mal é realidade, o mal nos maltrata, mas a verdade é que o bem vencerá. O bem vencerá. Ao final de tudo, né, Deus prevalecerá e esse mal será destronado. Que, portanto, a literatura apocalíptica tem esse tom de continue crendo, persevere, fique firme. Eu sei que a luta está grande, mas ao final nós triunfaremos. Portanto, tem esse papel de encorajamento, né? E aí ele utiliza uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, mas o entendimento, a compreensão dos seus leitores era acessível. O que dificulta a nossa leitura do Apocalipse é porque esses simbolismos adotados pelo escritor, para os nossos dias, são complicados às vezes. E a complicação de entender e decifrar esses signos, né, esses simbolismos, aí, portanto, surgem várias escolas interpretativas. Veja, nessa mesma linha, pensando aqui na autoria, quem escreve esse livro foi o apóstolo João, já na sua velhice, né? E falar aqui do apóstolo João é falar de um dos maiores apóstolos dentre os 12, uma pessoa que detinha um conhecimento, uma intimidade muito grande com Jesus, esse homem que foi por ele transformado, um homem, né, assim, tanto quanto colérico, esse filho do trovão, e que clamava por fogo, mas acabou sendo transformado pelo evangelho, teve intimidade com Jesus, era primo dele, e foi aos poucos ocupando um lugar de destaque, ao ponto de reclinar no seu peito.
os eventos mais íntimos ele estava presente, e esse João, ele não é o principal escritor do Novo Testamento, mas ele é um dos principais. Veja, ele é autor desse Evangelho de João, que descreve a natureza, a intimidade, um olhar essencialista da pessoa de Jesus, desse verbo que se fez carne. Ele escreve já o seu Evangelho, anos 70, já com uma igreja madura para poder aprofundar a compreensão e entendimento sobre a pessoa de Jesus. Ele descreve isso como ninguém, com base nos discursos, nos diálogos, na experiência íntima que tiveram com Jesus. Ele apresenta Jesus como Deus, escreve para a igreja. E nesse texto do Evangelho, ele nos encoraja a crer em Jesus, a crer em Jesus. O que foi escrito aqui, selecionado, foi para que crêssemos que ele é o Filho de Deus. Então, portanto, no Evangelho, que é um tema central dele, que é a pessoa de Jesus, nos convoca a crer em Jesus. Mas também esse João é o mesmo autor de cartas, escreveu aí 3 cartas, as cartas de João, as cartas joaninas. E nas cartas de João, ele nos convoca a amar a Jesus. Enquanto que no Evangelho ele nos encoraja a crer em Jesus, nas cartas a amar a Jesus. Ele é o apóstolo do amor, filhinhos e tal, toda uma linguagem mesmo daquele pai que aprendeu de fato o poder da paternidade e, portanto, a cobertura, do cuidado, do zelo, um apóstolo extraordinário que rompeu com os limites da Palestina, inclusive fundou comunidade em Éfeso, e tem lá o seu discípulo principal, que é Policarpo, de Esmirna, que na verdade é discípulo também de João. E esse João, ao mesmo tempo que ele trabalha fortemente a pessoa de Jesus no Evangelho, nas cartas, também em Apocalipse, ele é assim, eminentemente cristológico, E no Apocalipse ele nos ensina a esperar a Jesus, Porque ele escreve no ambiente já finalzinho dos anos 90, final do primeiro século, portanto, ele escreve num ambiente hostil, num ambiente persecutório. Nesse contexto, o pastor Divaneio, está acontecendo a segunda principal perseguição promovida pelo Império Romano. Você sabe que, primeiramente, a perseguição aconteceu no ambiente judaico, mas à medida que a igreja foi se deslocando, se descolando do judaísmo, e aí sim você percebe agora uma segunda fase persecutória promovida por Roma. Começou com Nero, Nero perseguiu, tanto que ele foi responsável pelo martírio de Pedro e de Paulo, mas depois de Nero, aí surgiu Vespasiano, Tito, e por fim entrou no cenário o famigerado Domiciano, final dos anos 90, ali no contexto do primeiro século. E Domiciano também desejando restaurar assim, a glória, a cultura, os valores de Roma. O que ele estabeleceu? Estabeleceu um imposto interessante, um imposto chamado Capitolino Júpiter. Todos os povos conquistados deveriam endereçar anualmente a Roma uma oferta pujante direcionada ao templo de Júpiter, que era, na verdade, o deus principal do panteão romano. Até uma bricolagem do Zeus grego na cultura romana, o Júpiter. Então, esse Capitolino Júpiter era um imposto, uma oferta dirigida a esse templo. E aí ele fala, como os judeus não têm mais o templo de Jerusalém, que foi destruído no anos 70, a oferta que o judeu dava para o templo agora vai dirigir ao templo de Júpiter. E aí você sabe que o judeu não faz isso, O judeu não adora outro deus a não ser Jeová. E aí, até quando o judeu dava essa oferta, ele dizia, eu até dou a oferta, mas digo que Roma não substitui Jerusalém, Quer dizer, aí o que acontece? Como houve essa rejeição dos judeus para ofertar para Júpiter, ele passou a perseguir todos os povos de cultura judaica. E nesse bolo entrou também os cristãos, porque a maioria dos cristãos nesse contexto também ainda era uma boa parte dos cristãos nesse contexto ainda de origem judaica, haja vista a correlação do primeiro século entre judeus e cristãos. Nesse pacote, os cristãos foram perseguidos, muitos foram mortos e outros exilados. Até se aprende também que nesse pacote aí de perseguição, de condenação, veja, até parentes
de Domiciano foram condenados, tá? Ele mandou até porque parentes se converteram ao cristianismo, tinha prática acusado de ateísmo e de cultura judaica, ou de prática judaica, né? Aí acabaram também sendo condenados. E alguns eram de fato exilados. Nesse pacote entra a figura do apóstolo João, que ele não foi condenado à morte, não se aplicou a ele a pena capital, todavia ele foi para o exílio, e esse exílio numa ilha difícil, na ilha de Patmos, uma ilha pedregosa, onde os criminosos ficavam ali, na verdade, trabalhando pesadamente. Aí nesse contexto era, né, um ancião, João, homem já de idade avançada. Aqui, assim, aqui um dado importante, né, pastor? Veja, um homem que derramou a sua vida inteira no altar de Deus, um profícuo pregador do evangelho, um homem que não somente na idade, desde a juventude, acompanhou Jesus, ministério firme, coeso, escreveu o evangelho, escreveu a carta, e ao final da vida, basicamente, agora exilado, né? Até poderia pensar assim, valeu a pena servir a Jesus? Valeu a pena esses anos de estudo, de entrega, de dedicação, né? Agora, o que me restou? Depois de velho, exilado, esquecido, no anonimato, aqui nessa ilha de Patmos, né, uma ilha dura, trabalho forçado, sem vez, sem voz. Assim, é uma questão interessante. Todavia, nesse ambiente aí de isolamento, de exílio, né, de prisão no exílio, ele teve a visitação poderosa desse amigo maravilhoso que não nos abandona, não nos esquece, e de repente ouvi uma voz como o som de muitas águas, né? Assim, até uma referência até às águas da ilha mesmo, ele percebe que Jesus foi lá falar com ele, porque Jesus nunca nos abandona. Ele foi e revelou para ele questões que iriam acontecer, né? Quer dizer, veja, Deus não deixou que ele morresse no anonimato, né? Não deixou que ele morresse num lugar escondido. Ele trouxe naquele ambiente hostil, de perseguição, onde o trono estava sentado nele. Satanás, uma referência aqui à cidade de Roma, Domiciano, né? Ele teve revelações profundas do Apocalipse, e a abertura do livro do Apocalipse, a abertura, tem a ver com essa ideia das coisas que hão de acontecer. Até queria aqui, se me permitir aqui, pastor, ler os primeiros versículos do capítulo 1 do Apocalipse, aqui, bem rapidinho aqui. Eu vou botar aqui na tela. Vou botar aqui rapidinho aqui. Os 3 primeiros versículos do capítulo 1 do Apocalipse, né? Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testemunhou da palavra de Deus, do testemunho de Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouvem, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Que interessante, né? Aí ele já aqui mostra que revela as coisas que brevemente hão de acontecer, e feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias desse livro. Então perceba que o objetivo desse livro, logo a priori, é revelação, né? Um livro que certamente ou provavelmente era lido, né, nas liturgias do primeiro século. Você percebe aqui, você percebe que tem a ver aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, e aqui está o tripé fundamental em relação ao Apocalipse. É bem quem lê, quem guarda, né, quem lê, quem ouve e quem guarda. Né? Então aí o tripé que sustenta a compreensão. Para compreendê-lo, é preciso lê-lo. E uma vez lendo, né, tem que ouvir, também tem a ver com ruminar, meditar e, sobretudo, guardar. Guardar aqui tem a ver com praticar, acreditar, porque as coisas hão de acontecer, e com certeza quem falou é fiel, porque na descrição, Jesus aqui se apresenta como, né, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, portanto, não tem mentira, não tem invenção, não é que uma questão de esquizofrenia ou de distúrbio psicológico, é uma revelação de Deus para nós, para o seu povo, e cujo objetivo primeiro é promover esperança em meio à tribulação.
Portanto, essa esperança em meio à tribulação deve nos levar à perseverança e aguardar, porque com certeza ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim, basicamente um breve assim, né? Meu Deus, meu Deus. É, Pastor Gilson, é inevitável, né, assim, você, nessa sua fala, a gente não tem como estudar nenhum texto bíblico, nenhum livro da Bíblia, dissociando o fator histórico. Mas, como você frisou, o livro de Apocalipse ele traz uma ideia de representações simbólicas e que isso traz um afastamento de muitas pessoas em relação à busca pela adequada interpretação. E aí a gente sabe, e talvez aí você trazer alguns aspectos importantes sobre essas ideias de escolas de interpretação de Apocalipse, justamente por conta disso. Pessoas às vezes ficam tão preocupadas em relação à leitura, ao entendimento do simbolismo e ao mesmo tempo que encaixe isso tem dentro do aspecto histórico. Então as pessoas têm um pouco medo de deslizar nessa compreensão e de alguma forma engodar a interpretação do texto e prejudicar por si só o entendimento. Então se você pudesse falar um pouco, né, de maneira mais sucinta, como eu falei, a gente não tem tempo aqui, vamos trabalhar durante todo o trimestre, mas talvez algo que seja interessante sobre esses aspectos dessas escolas é. relacionadas à interpretação. Aqui apenas as citarei, né? Porque, inclusive, é até um elemento que estabelece dificuldade, porque a pessoa não quer saber sobre o Apocalipse, quer saber tal. Aí começa a se debruçar sobre os livros. Aí cada livro que ele lê, um desconstrói o outro, né? Assim, né? Aí diz uma coisa, diz outra, e tal, e ao fim e ao cabo não sei o que é, aí assim, não posso dizer nada, é tudo Vira uma salada, especulação, vira uma uma salada. salada. Por quê? É preciso até assim, selecionar os autores, os pesquisadores, e saber que tipo de linha interpretativa eles utilizam. Porque à medida que se decide, se estabelece a linha interpretativa, isso impactará diretamente o conteúdo. Né? Assim, houve até pessoas que são referências e tal, homens de Deus, que você admira em muitas questões, mas quando você vai para Apocalipse, ele tem uma visão, tem uma vertente, uma posição, e por conta disso até assim, dificulta a compreensão, né? Basicamente, o pastor, existem 4 linhas interpretativas quando o assunto é Apocalipse. A primeira é a preterista, a segunda, a histórica, a terceira, idealista, e a quarta, futurista. Essa preterista, que é pretério, tem a ver com o passado, né? Para essa linha, todas as profecias do Apocalipse já aconteceram nos primeiros séculos da igreja. Portanto, é um livro já resolvido, um livro já passado. Não precisa buscar nele nenhum tipo de profecia para o futuro. É um livro preterista. Pastor Gilson, desculpa eu lhe cortar, mas eu percebo que algumas pessoas que abarcam essa escola, elas até tiram a questão da validade, e eu creio que isso até fere, de alguma forma, a inspiração do texto bíblico, porque se você coloca tudo de maneira pretérita, de alguma forma você tira a utilidade para o tempo presente e avalia da vivacidade da palavra de Deus. É bem complicado, né? O livro perde, de fato, a sua relevância para o dia de hoje. Um livro passou a ser um livro meramente histórico, né? E sem uma interferência para aqui e agora. E é difícil sustentar essa posição, porque a própria leitura inicial do livro, né, as coisas que iam acontecer nos últimos dias. E a expressão últimos dias abarca esse tempo presente, né? Assim, é uma expressão nos últimos dias, né? Disse Deus. Então, por mais que sejam esses últimos dias quase 2.000 anos de história, mas para Deus um ano 1.000 anos como um dia, né? E um dia como 1.000 anos. Então, assim, a expressão últimos dias, que inclusive está lá em Atos dos Apóstolos, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, é uma expressão bíblica que remete à atual dispensação. Você restringir, estabelecer o Apocalipse de modo exclusivo aos primeiros séculos, você perde toda a pujança dele. E aqui, é claro, não vou entrar aqui no mérito, porque aí como desconstruir essa corrente, porque seria uma questão mais demorada. Mas assim, existe um grupo que afirma que Apocalipse é coisa do passado, portanto já superado. Tem uma outra escola
essa também não comungo com ela, que é a escola histórica, que acaba alegorizando demais o Apocalipse e coloca como se fosse, por exemplo, ele reflete ou sinaliza momentos da história da igreja até o dia de hoje. Lá você encontra elementos que se referem à igreja antiga, à igreja medieval, à igreja moderna, à igreja contemporânea. Ora, mas essa leitura é uma leitura difícil de comungar porque ela é estranhíssima. Ela é estranha ao escritor, porque eu não posso, de forma alguma, aqui, tirar do escritor a sua correlação com o seu tempo presente. Ele estava estabelecendo uma comunicação, uma interlocução com os seus primeiros interlocutores. Então, quando eu coloco essa leitura somente numa questão histórica, as profecias da carta apresentam um panorama da história da igreja até o dia de hoje, isso é uma forçação de barra, porque a compreensão da igreja medieval, da igreja moderna, da reforma, isso não caberia ao escritor, no caso aqui João, para abordar. Você pode fazer aplicações, ponto, mas dizer que a interpretação tem a ver com essa linha histórica, não tem como você sustentar essa escola. Mas há pessoas que defendem e desenvolvem todo um conteúdo explicativo de exposição da carta, do livro, a partir dessa visão histórica. Tem aquela outra que também está muito presente, sobretudo nas igrejas históricas e tal, tem muitos teólogos reformados que comungam essa ideia da leitura idealista, é como se ali fosse, na verdade, um grande apocalipse, uma grande arquétipo da humanidade, em que você encontra ali a idealidade das questões do bem e do mal. Por exemplo, aqui, até comentei contigo, esse dualismo entre bem e mal que está o tempo todo presente na luta. E esse livro, de modo idealista, apresenta que, ao final de tudo, a verdade, o bem vencerão, e nós, enquanto povo de Deus, triunfaremos. Assim. Só que não trata o aspecto literal. Na visão idealista, se torna mais figurativo, né? Figurativo, metafórico. As profecias da carta representam uma postura figurada dos grandes conflitos entre bem e o mal, sem uma referência histórica ou real que vai acontecer. Então, assim, também uma leitura que você não pode afirmar. Existem elementos presentes no Apocalipse, é fato que tem esse tom figurativo, simbólico, e que retrata enquanto um arquétipo da humanidade como um todo. Mas não se pode negar que há elementos factuais, históricos, que irão acontecer. De fato, assim, é fato histórico de intervenção de Deus na história humana. Eu não tenho dificuldade, pastor, de perceber um Deus que intervém na história. Entende, né? Assim, quando a própria Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, a expressão paulina nos remete exatamente a um Deus que constrói a história, constrói um palco no qual ele ocupa o proscênio, no qual ele ocupa o primeiro espaço, em que as luzes da ribalta se voltam para ele. É um Deus que tem uma visão de que a história começa nele, desenvolve nele e termina nele. Ele é o Senhor da história. Essa intervenção de Deus na história é fácil de demonstrar. A própria história dos patriarcas revela um Deus, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ao estudar a história, a biografia, a vida desses homens, encontramos Deus. Deus se revela na história. É uma história teológica, é uma teologia histórica, na qual percebemos a boa mão de Deus intervindo. O Apocalipse é, de fato, aí, um desdobramento históricos em que Deus, de fato, é o Senhor soberano, que, ao final de tudo, ele se concretizará o que ele estabeleceu. Essa visão, interpretação, de Apocalipse com um cunho mais literal, interpretando aqui, é claro, a linguagem simbólica, é a escola futurista. Essa escola futurista lê Apocalipse como as profecias da carta, na sua maioria, ou na sua maior parte, serão cumpridas no futuro. Portanto, é um olhar para o futuro. E aqui, quando você analisa o esboço da carta nessa visão futurista, você percebe de verdade que muitas coisas não aconteceram. Hoje em dia, o cenário histórico sinaliza para nós que acontecerão, porque, na verdade, se remonta a isso. Só que uma guisa de citação. Veja, quando a Bíblia diz aqui que ele voltará
com poder e grande glória, e todo olho verá. Imagina essa expressão, todo olho verá. Como assim? Todo olho verá? Naquele tempo que foi escrito, quase que inimaginável, né? Assim, essa capacidade das pessoas verem a volta iminente de Jesus na sua segunda fase, que é essa manifestação. Todo olho verá. Virá no monte, né, nos oliveiras e tal, e pisará no monte, o monte vai se defender, e todo olho verá. Hoje em dia, é perfeitamente plausível essa vista simultânea a partir da internet, né, satélite, a tecnologia hoje vigente, presente. Inclusive, Daniel profetizou que a tecnologia, a ciência se multiplicaria, e você hoje percebe que o que era absurdo no passado, hoje é uma realidade. Pensar no mundo, por exemplo, um mundo unificado, debaixo de um único governante mundial, poderoso e tal, assim, portanto, um líder de nações, de confederações, o que era absurdo no passado, hoje é uma realidade. Assim, inclusive tem blocos, né, criados, como a União Europeia, com todas as suas dificuldades presentes no momento, mas tem a União Europeia, esse bloco que dá o bloco sul-americano, o bloco da América do Norte, tem vários blocos assim, econômicos que foram construídos e que, de fato, essa visão de um líder universal real é fato, é plausível, não é mais uma invenção. Hoje é uma realidade. Tem até pensadores, o Clube de Roma, né, e tantas outras escolas já desenvolvem uma ideia sobre a necessidade de ter uma pessoa capaz, que seja um líder universal, que consiga transitar em nações ditadoras e democráticas debaixo de uma única tutela, que tem a ver com a junção, no caso, do barro e do ferro, nações ditadoras e nações democráticas debaixo de uma única égide, esse pequeno chifre lá do Daniel, que vence 3 chifres e acaba se orientando sobre os 10 chifres e estabelece um reino que blasfema contra Deus, né? Estou aqui já interpretando aqui um pouco de Daniel com Apocalipse, porque você acaba sendo essa ponte. Então, essa escola futurista, de fato, entende que Apocalipse está relacionado a eventos futuros, cuja o ápice, o zênite, de fato, é a volta de Jesus, estabelecimento do milênio, né, e depois do julgamento das nações, e por fim do estado eterno. Eu sou daquele que comunga com a visão futurista. A minha escola é essa, né? Maravilha. Tem uma complexidade nisso tudo, mas a importância de a gente entender toda essa parte de interpretação, aqui as escolas, e até mesmo que foi falado anteriormente sobre os aspectos do autor, pastor José, para a gente tentar aqui, hoje, de maneira mais sucinta, chegar nesse objetivo que colocamos aqui como essa aula de número 1, sobre a estrutura do livro de Apocalipse. Aí eu gostaria que você, tendo feito todo esse arcabouço aí, todo esse parâmetro de autor, linhas de interpretação, que é muito importante, e aí eu gostaria que você sintetizasse de alguma forma para o público que está nos acompanhando uma ideia essencial de estrutura para os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando. Tá. Assim, antes de colocar isso aí, pastor, assim, quero aqui dizer que, particularmente, eu não sou um especialista em Apocalipse, né, em Daniel, porque nós acabamos escolhendo uma área bíblica para se especializar e estudar, mas esse agora trimestre é uma oportunidade primorosa de aprimorarmos, né, assim, nossos saberes sobre esse livro. Eu vou ter aqui 3 meses também aqui afinco para poder ler sobre o assunto, aprofundar o que eu já sei um pouco, e para além disso aqui, né, consolidar os nossos saberes sobre essa carta, sobre esse livro. E aqui até que convidar você que está aqui conosco, nos ouvindo aqui, participando aqui com a gente, enfim, todo saber e conhecimento é uma construção. Você não nasce sabendo, né? É um processo longo. O próprio Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Palmo a palmo, passo a passo, assim, você não tem como você querer avançar. Então, comece participando aqui da proposta que logo mais à frente será aqui apresentada para você, e se envolva e participe, e vamos em frente em nome de Jesus, né? Em relação aqui à estrutura do livro, mais uma vez aqui, eu quero ler com você aqui só 2 versículos, né? É o versículo 1, 19 e 20 do Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 19 e 20 desse livro aqui. Ó, diz assim o texto:
1, 19 e 20. Do Apocalipse. Maravilha. Está aqui. 19. Escreve as coisas que tem visto. É importante isso aqui, ó. Escreve as coisas que tem visto. Depois. E as que são. E outra parte. E as que depois destas coisas hão de acontecer. Esse versículo aqui, o 19, é o coração do livro. É o texto que, na verdade, aqui estabelece o esboço do livro. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas coisas hão de acontecer. Bem didático, bem claro, bem direto, né? Essa primeira parte aí, as coisas que viste, tem a ver com o passado dele, né? Assim, tem a ver com a experiência que ele teve em Patmos, a chegada, a presença do Senhor Jesus, o chamamento, essa visão maravilhosa que ele teve de Jesus, né? Ele envolto a 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, o semelhante filho do homem, que na sua mão tinha 7 estrelas. Aí ele escreve, né, que os castiçais são as 7 igrejas da Ásia, né, e as estrelas, os 7 anjos da igreja. Então ele está descrevendo essa parte. Capítulo 1, na verdade, capítulo 1 até o verso 20 tem a ver com as coisas que visse, tem a ver com o passado. Aí tem outro bloco do livro, as coisas que são, do presente, em que ele descreve as 7 igrejas da Ásia, né? Desde a de Éfeso até a última, aquela Odisseia, com as suas marcas, as suas ações, e para cada igreja ele tem elogios e críticas, e se analisa um caminho, né? Aí você tem que se encontrar que tipo de igreja você é, a aplicação prática, né? Você é Laodiceia ou você é Filadélfia, né? Tem que ver que você tem para a sua vida. Então aí, as coisas que são, capítulo 2 até o 3, 22. E as coisas que acontecerão tem a ver com o futuro, que é a maior parte do livro, que é Apocalipse 4 até o 22. 22, 5 é a parte mesmo ali as coisas que hão de acontecer no futuro. E, por fim, a conclusão, capítulo 22, do 6 ao 21. Do capítulo 4 até o 19, basicamente, pastor Ivanei, tem a ver com a chamada grande tribulação. Esse tempo de angústia para Jacó, né? Esse tempo de sofrimento que jamais houve. E nesse pacote da grande tribulação, aí você tem aí toda, né, a figura dos sofrimentos que ocorrerão nesse espaço, daí a descrição dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus, cada uma delas abertas com seus desdobramentos do ponto de vista social, econômico e climático, e até de mortandade, né? A terça parte da humanidade morreu, a terça parte do mar foi afetado, grandes catástrofes, terremotos e tal, uma descrição de peste. O primeiro selo que abre, capítulo 5, 6 de Apocalipse. O primeiro selo aberto, surge logo de cara os 4 cavaleiros do Apocalipse, aí você tem que interpretar cada um e tal, enfim. Do 6 até o 19 tem a ver com a grande tribulação. O 4 é fantástico. Até queria ler que você quer pedir, que só um versículo do 4, é que ele está na terra, né, a experiência, mas no 4 ele é convidado a ir para o céu, Edvanei. E no céu, né, o céu se descortina para ele vê o trono de Deus e começa a ver essas ações futuristas. A leitura é maravilhosa do versículo, capítulo 4 do Apocalipse. Vamos lá, capítulo 4. Rapidinho aqui, ó. Os primeiros versículos do 4. Tá lá, ó. Depois dessas coisas, ou seja, das igrejas da Ásia, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Meu Deus, que imagina a experiência, né? Ele na ilha de Patmos, arrebatado no espírito, é convidado a ir para o céu, e no céu Deus descortina para ele questões poderosas, a começar pelo trono de Deus, onde tem voz de trovão, relâmpago, os 24 anciões e toda aquela questão maravilhosa e tal, né? De muita glória e tal, esse som como um som de trombeta, enfim, aí no 5 tem lá o livro que ninguém pode abrir, selado, ele chora e tal, aí no fim, não, fica tranquilo porque o cordeiro, né,
a raiz de Davi, ele vai, aquele que morreu e venceu, abrirá o livro, ele abre o livro, aí começa a dar o desdobramento de uma experiência poderosa. Ou seja, vale a pena servir a Deus, né? Vale a pena ser fiel. João nunca esteve sozinho, Jesus sempre esteve com ele e lhe facultou o privilégio de ir ao céu, ver o trono de Deus, que ele descreve com a sua experiência, com a sua linguagem. Eu até creio que seja mais do que isso aqui, enfim, mas ele descreve usando os seus elementos que ele tinha para descrever, e começa a descrever. Aí começa um cenário complicado, né? Essas coisas que vão acontecer é complicada, porque, na verdade, veja, do 6 ao 19, né, que narra sobre esse momento da grande tribulação, que tem uma correlação direta com a última semana de Daniel, com a 70ª semana de Daniel. Nesse contexto tem o anticristo, né? Tem o dragão, o anticristo e o falso profeta. É a tríade do mal, reinando, governando, implementando, perseguindo a igreja, perseguindo o povo judeu, a presença forte da falsa igreja, essa igreja apóstata do capítulo 13 do Apocalipse, que é, na verdade, guiada pelo falso profeta, essa igreja ecumênica, sincrética, relativista, contemporânea, digamos assim, e que perdeu a visão e que foi enganada pelo falso profeta, que fez coisas assim, arrebatadoras, que até descia fogo do céu, o camarada fez, né? Que ressuscita a estátua e que cura a primeira besta e trabalha para a primeira besta, que é o falso profeta, que é o anticristo, seja adorado, esse iníquo, filho da perdição. Aí começa, é uma viagem maravilhosa. Não sei muito, né? O pouco que eu sei aqui é fruto de leitura e de encantamento. O que mais me seduz no Apocalipse é a parte final, né? O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maravilha. Tem um fator conclusivo de glória nessa revelação de Deus, né? Maravilhoso. Pastor Gilson, eu ficaria aqui por muito tempo, mas eu quero, de alguma forma aqui, dizer para os nossos amigos que estão nos acompanhando já nesse horário aqui, chegando perto das 11 da noite, dizer para vocês que eu vou dar um descanso para vocês repousarem, porque amanhã tem mais 22 horas. Então vou agradecer aqui ao pastor Gilson. Você que foi abençoado aí pela fala do pastor Gilson, uma fala de cunho introdutório, porém você vê a dimensão aí de todo esse cenário que está sendo aberto ao longo de um trimestre inteiro. E aí, vou pedir para o pastor Gilson continuar aqui comigo, e lembrando aqui, eu fiz esse anúncio sobre o Acordando para o Propósito, a partir de segunda-feira, no nosso canal, youtube.com/Edvanei Fernandes, o Acordando para o Propósito vai estar abordando a temática Apocalipse durante todo o mês de abril. Segunda e sexta, 6 e 7 da manhã. É uma palavra breve, devocional, mas com cunho de ensino. E aí eu já dei aqui a deixa para você. Nós vamos trabalhar com perguntas norteadoras para refletirmos sobre algumas das vertentes e assuntos do livro de Apocalipse. E aí, pastor Gilson, para eu fazer aqui o fechamento, a gente tem aqui mais 5 minutinhos para a gente fazer esse fechamento. Eu, dessa vez, vou pedir para que você faça aí o convite para os nossos amigos participarem do nosso workshop bíblico cultural que promete. Inclusive, aí já estou preparando, vai ter louvor, né? A gente vai ter na abertura do nosso workshop, a partir do momento das palestras, nós estamos aí convidando um tangedor, né, para poder... Eu quero uma música aí que remeta aí, de fato, a Jerusalém, a Israel. Então, vou ver se a gente leva um tangedor aí e um adorador para poder estar com a gente nessa data também do workshop bíblico cultural, 11 de maio, no Centro Cultural Jerusalém. E aí o pastor Gilson, fala um pouquinho sobre essa ideia de falar de Jerusalém, sobre o aspecto histórico, 2, 3 minutinhos aí para poder aguçar o pessoal que depois vai aqui no link da descrição adquirir e garantir o primeiro lote para poder estar conosco. Olha, assim, esse workshop, ele de fato é imperdível, né? Porque Jerusalém, até do ponto de vista escatológico aqui, será a capital mundial durante o milênio, né? No milênio, a capital mundial será Jerusalém, cuja lei do Senhor sairá de lá. Essa mesma Jerusalém que hoje é alvo de
de perseguição, desejo mil de destruição, por conta dos povos árabes islâmicos que a rodeia, né? E de fato ela é a cidade de Davi, com uma relação histórica poderosa. Entrar em Jerusalém e aprender sobre ela é algo assim extraordinário. E temos aqui uma oportunidade de uma maquete gigantesca, extraordinária, que é o Centro Cultural Jerusalém, em Del Castilho. Você que mora aqui por perto e pode participar, é imperdível. O pastor Ricardo Silva é um exímio conhecedor de escatologia e com certeza vai fazer um trabalho primoroso sobre a visão escatológica de Jerusalém. Eu vou dar um tom histórico sobre a questão, desde o contexto da conquista nos dias de Josué e a consolidação em Davi e a sua importância do ponto de vista histórico até o dia de hoje, bem breve, é claro, só, né, não tem como você se exaurir esse conteúdo, mas é imperdível. Eu estou aqui, pastor Divanei, aqui me lembrando aqui, aquele momento auspicioso, né? Aquele momento assim, extraordinário, assim, marcante, indelével, em que o ônibus estava subindo Jerusalém, né? Subindo, e ao subir, aquele fundo musical, Jerusalém, Jerusalém, meu Deus do céu, estou até arrepiado, glória a Deus, aleluia, negócio maravilhoso. De fato, Jerusalém tem uma questão assim, eu não sou católico, né? Não sou daqueles que defendem a peregrinação, né? Assim, né? Porque o Espírito está em nós, está na gente, mas quando você pisa esse lugar, né? E todo esse poder histórico envolvendo também a cidade, quando eu botei a mão no muro de Jerusalém, sem idolatria, não é isso, não, por favor, não me interprete mal, porque ali tem um pedaço do muro que tem pelo menos 2.000 anos de história. Você vê um tempo em que o próprio Deus disse, um tempo pretérito, um tempo passado, mas que apontava para o futuro. Neste lugar vos darei paz. Deus disse isso. É claro, uma fase embrionária do processo revelatório, cujo cume na pessoa de Jesus, que está conosco hoje. Mas você percebe que Jerusalém tem um olhar do ontem, do hoje e do amanhã, né? Você percebe essa presença, atuação de Deus na história de modo concreto, palpável, tangível. E tenho certeza que, profeticamente, você que irá conosco aqui nesse workshop, Deus te dará condições de você ir a Jerusalém de fato e louvar a Deus lá, né, no Monte das Oliveiras, para a glória de Deus, um negócio maravilhoso e tal, enfim. Mas enquanto não acontece, é importante até saber um pouco sobre ela, visitando esse espaço aí cultural, que é uma réplica primorosa que temos aqui no Rio de Janeiro, que às vezes nós ignoramos e não acessamos, né? Então é uma oportunidade aí ímpar, maravilhosa, de estarmos juntos e desfrutar de comunhão uns com os outros, com Deus, com o seu Espírito. Amém. Então, pastor Gilson, o pessoal vai lá na descrição e vai garantir o primeiro lote, esse valor de R$60, e pode parcelar até em 12 vezes. Quer dizer, você só não vai se você estiver em outro estado e não puder se deslocar. Mas se você que está aqui na região metropolitana do Rio, faz aí o teu grupo. Aí se você fizer um grupo com mais de 10 pessoas, você pode mandar uma mensagem no direct do @crentedocente, que a gente organiza para poder pegar a relação de nomes e a maneira de você formalizar o pagamento, tá certo? Eu vou pedir para o pastor Gilson fazer uma breve oração para nós encerrarmos e agradecer a você pela tua audiência até esse horário. Só uma informação, solicitar aqui a você que está conosco até agora, você que vai assistir depois, aproveita a oportunidade de também seguir lá o meu canal no YouTube, @Pastor Gilson Paulo Oficial, um canal riquíssimo para te abençoar e somar com o seu ministério. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, queremos mais uma vez te louvar, te exaltar pela tua bondade, graça, misericórdia, amabilidade, doçura, candura, seu favor, seu amor, pelo privilégio de sermos teus servos, teus filhos, e podemos contemplar a beleza da tua santidade. Que o teu bom Espírito possa cada vez mais nos fortalecer, nos revigorar, para que possamos te servir com alegria e te adorar na beleza da tua santidade. Que o trimestre agora que estabelece o próximo, que tratará sobre temas do Apocalipse, que o teu Espírito Santo possa nos capacitar, abrir nossa mente e entendimento para que possamos entender, compreender e vislumbrar as maravilhas da tua lei. Eu faço aqui a oração do salmista: abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos compreender
as maravilhas da tua lei. Faça além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, pastor Gilson. Forte abraço aí pro pessoal. Deus abençoe. Amanhã, 22 horas, vamos dar sequência. Deus abençoe. Tchau, tchau.